Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre religião na escola, religiões no ensino, né? Então, qual é a visão, né, a respeito disso que eu construí na minha caminhada, né? É que lá em 1930, né, nós tivemos aquele manifesto de educação onde eles propunham uma escola laica. O que é isso, né? Um ensino laico. É sem religião, por isso que a escola pública brasileira teve como base um ensino sem religiões envolvidas. E como pedagoga, qual seria a minha opinião sobre isso, né? Não que seja a opinião certa, mas como eu enxergo. Você precisa ficar muito atento se você tem um tipo de crença e coloca numa escola que tem outro tipo, porque isso vai trazer uma série de desgastes tanto para sua família quanto principalmente para a criança que está lá estudando. Se eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Por exemplo, a sua família é budista e você coloca numa escola com ensino católico, né? Ensino cristão. O que acontece é que o aluno, no caso o seu filho, sua filha, vai ficar completamente descontextualizado na hora que forem falar sobre Jesus Cristo. Não é verdade? Porque no budismo não existe a crença, né, em Jesus Cristo. Então, gente, é muito importante a gente ficar bem de olho nisso, se a escola é adventista, se a escola é católica, se a escola tem um ensino cristão e você não é, não opte por isso, porque vai criar um conflito. Então, o ideal mesmo é que houvesse sim uma exposição de todas as religiões e não acredite quando você vai colocar numa escola católica que eles vão tratar isso imparcialmente, porque não é assim que funciona. Eu estou falando só a verdade, tá? A escola vai falar para você que eles respeitam todas as religiões e que eles vão expor todas as religiões, mas não é isso o que acontece de fato, tá bom? Vai ter sempre uma opinião, né, a favor e contra, e a favor sempre da religião que é a escola, tá bom? Porque nessa matéria de religião, né, tem alguns campos, né, como religião, política, onde cada um tem a sua versão e pessoas muito acirradas, né, os fanáticos, os dogmáticos, eles não conseguem enxergar que, por exemplo, uma coisa tão simples que eu vou falar agora, então você nasceu onde nasceu, cresceu onde cresceu, teve os pais que teve, né, ou que tem, e eles te apresentaram essa religião. Vamos imaginar que você tivesse nascido do outro lado do mundo, lá no Japão, por exemplo, ou na China. Então você não seria exposto a essa religião que você foi. Você teria uma outra crença, você nem saberia que isso existe. Então, para a gente falar sobre uma religião, o que é certo e o que é errado, já cai tudo por água. Não existe certo e errado nisso, porque isso depende de onde a gente nasceu e do que mostraram para a gente. E até onde a gente conseguiu ser reflexivo, até onde a gente foi, né? Tomando como base a minha vida, que é a única que eu posso tomar, eu estudei todas as religiões. Daí foi como um estudo, porque o que o homem cria, e as religiões foram criadas pelos homens, né? Jesus Cristo não escreveu lá tudo sobre o catolicismo, não obrigou ninguém a ir na missa e dar o dinheiro do dízimo, ele não obrigou. Ele teve a vida dele, depois escreveram sobre a vida dele, né? E daí foi criada a religião, né, do cristianismo, a católica, que, de acordo com os católicos, é a correta. Mas daí teve o Buda também, ele viveu lá. Ele não criou o budismo, ele viveu a vida dele. E daí depois os homens escreveram sobre a vida dele, foi criado o budismo. Ele não disse que tinha que ser caridoso, ele era caridoso, certo? Ele ia pelo caminho do meio, ele tinha equilíbrio na vida.
mas isso é dele, né? Os homens depois escreveram sobre isso. Então, se você entender esse conceito de que cada, né, religião foi escrita por homens, por seres humanos, você vai entender que a partir daí, como o homem é um ser que ele erra, né, ele não só acerta, não existe uma certa e uma errada, não é verdade? Se a gente parar para pensar friamente, e a crença é única e exclusivamente sua. Se você acredita que houve a história de Adão e Eva e que eles foram expulsos do paraíso porque comeram a maçã, certamente você não deve nem comer maçã, né? Porque é uma fruta um tanto azarenta, né? Então, assim, é aquela coisa, é de você acredita nisso, você acredita nas coisas que te falaram e, assim, talvez você tenha provas, talvez você tenha visto, talvez você tenha sentido, não é verdade? Agora, o que nós sabemos é que tem coisas que a gente não vê e elas existem. Tem coisas que a gente não vê e existem. Você às vezes chega na frente de uma pessoa e sente alguma coisa ruim, sem motivo, você nunca tinha visto aquela pessoa, mas você se sente mal ali. Então, o que acontece? Você não está vendo, mas aquilo de fato existe, você está sentindo, você está comprovando, né? E tem as coisas que falam pra gente e a gente acredita. No caso da religião é essa. Então, você vai colocar uma religião já desde cedo ao seu filho, como por exemplo, no caso do batismo. Os pais batizam os filhos, né? Para que eles não sejam, como que fala na religião católica? Para que eles não fiquem uma pessoa sem Deus, né? Sem Deus no coração. E olha que eu fui criada na religião católica até os 15 anos, mas quando daí eu decidi que não ia fazer a crisma porque eu queria estudar mais. E foi aí que eu comecei o caminho de estudar todas elas. Mas então é isso, na educação eu esqueci como é que fala, quando não batiza o filho vai ser alguém que não é de Deus, que não veio, mas acontece que a vida é de Deus, então todos estão aqui pelas mãos, né, de algo superior que nos permite a vida, né, que se a gente for pensar bem é tão frágil, mas a gente vive todos os dias aqui porque tem algo que nos dá essa bênção de viver. Então, a partir do momento que todos estamos aqui, e não somos só nós, né? Tem os árabes, tem os hinduístas, tem os jainistas, tem os budistas, tem os adventistas, tem os espíritas, tem os dos candomblé. Então, assim, todos estamos aqui. Então, a vida é de todos. E o respeito é para todos. Não tem por que dizer que um é certo e o outro é errado, desde que aquilo seja certo para aquela pessoa. Mas no caso da educação e da escola, que é isso que eu estou para trazer aqui, né? Nós devemos olhar o que condiz com a gente. Não adianta colocar numa escola que eles oferecem uma cantina de McDonald's, por exemplo, e você quer que seu filho tenha uma alimentação saudável. Era isso que eu queria falar sobre escola com religião e por isso que o Estado dá esse ensino laico sem religião, né? Para que você pense sobre o assunto que vai ser melhor e também para, de repente, né, conseguir deixar o seu filho tomar a decisão do que é melhor para ele. E ele só vai poder fazer isso quando ele for mais velho e tiver maturidade para ele mesmo investigar o que é certo e o que não é. Tudo bem se você utiliza a igreja só para ir se divertir, para ir cantar, para ir louvar, para sentir alegria, para estar com os amigos. Sim, isso é uma coisa. Agora você tem que ver que crenças estão sendo passadas, né? Porque tem crenças muito boas como a solidariedade, a amizade, a união, né? Que são passadas nas igrejas, né? Com as comunidades. São muito boas, as pessoas se sentem unidas ali fazendo o bem por determinada causa. Então tem que ver bem o que está sendo passado, fique de olho para ver o que seu filho está aprendendo ali no catecismo, nos cursinhos, nos encontros, porque isso é muito importante. Tem muita coisa que serve e muita coisa que não serve. Como, por exemplo, a minha filha também quis fazer o catecismo, mas ela decidiu isso aos 10 anos, não foi eu que a coloquei, ela decidiu. Então eu coloquei ela no catecismo e o padre foi dar lá uma palestra e ele era muito obeso e ele foi falar sobre os 7 pecados capitais e ele falou sobre a gula. Então a minha filha escutou, quando ela chegou em casa, ela falou para mim: mãe, o padre ele pode pecar?
tá? Então é isso que a gente tem que ficar pensando para orientar bem os nossos filhos. E eu convido todos vocês a essa reflexão. Se você pode pensar em algo diferente, se isso contribuiu, se você tem algo a contribuir, deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou dos conteúdos do canal, assista outros, inscreva-se no canal e fique bem. Até mais. Tchau!